No último mês tivemos a conclusão curiosa de Sun Wukong versus Prometheus, e com ela também tivemos um momento que acabou passando despercebido na fandom, mas que acabou mudando tudo no sentido de hierarquia de poder do verso de Shumatsu no Valkyrie. E é isso que falarei no vídeo de hoje, a nova hierarquia de poder do verso de Record of Ragnarok. Pois é, finalmente temos a oportunidade de discutir um pouco sobre como God's Apocalypse afetou a hierarquia de poder de Shumatsu. Um vídeo muito, mas muito pedido e esperado por vocês aqui no canal, então em troca façam o favor de dar o like, de hypar o vídeo se tiver aí no celular e claro, se inscrever se ainda não tiver inscrito. E se já tiver inscrito, manda o vídeo pros seus amigos para eles também se inscreverem e saberem mais do universo de deuses contra humanos, beleza? Bom, vamos então entrar na discussão de como Gods afetou a hierarquia de poder do verso de Shumatsu. Mas antes disso, vamos contextualizar primeiro o que é uma hierarquia de poder. Acredito que seja uma resposta óbvia, mas é evidente que a hierarquia de poder de Shumatsu vai muito além só dos deuses mais poderosos que a gente conhece. Temos humanos comuns, deuses comuns, titãs, gigantes, anjos e todo esse grupo, né? Todos eles fazem parte de uma hierarquia, como uma pirâmide que vai subindo em força e diminuindo em número. Porém, hoje falaremos única e somente do topo dessa pirâmide, o Ragnarok Level. O termo Ragnarok Level é um termo artificial cunhado pela comunidade, mais especificamente por mim, que reproduz esse topo da pirâmide de força do verso de Shumatsu. O nome em si, apesar de demonstrar onde boa parte desse grupo fica, não é um nome essencial e nem canônico, como eu falei, é um nome artificial, criado pela comunidade. Ele tem esse nome, pois essa delimitação de força é tratada na história primeiro como dos membros do Ragnarok. No capítulo 4, temos a citação de que os 13 deuses do Ragnarok, né, os 13 deuses da lista do Ragnarok, são os 13 deuses mais fortes do céu. Ou seja, os 13 deuses do Ragnarok, em conjunto evidentemente com os 13 Reinhar, que são os humanos que vão enfrentar os deuses no torneio, formam o topo dessa pirâmide. E daí vem o nome Ragnarok Level, porque inicialmente a maior parte dos personagens, todos na real, né, faziam parte do Ragnarok. E o Ragnarok é ali o elemento principal do mangá, onde o alto nível de força de Shumatsu se encontra. Mas ter o nome Ragnarok Level não impede que personagens originalmente fora do Ragnarok entrem nesse nível de força, principalmente se esses personagens fugirem da citação. Fugir da citação é um termo muito usado na comunidade e será muito importante nesse vídeo, então você precisa entender bem o que ele significa. Quase toda citação, se não toda citação, tem um contexto, né? Quem disse, onde disse e quando disse. Temporalidade, localidade e o grupo específico são os principais fatores de uma citação referente a um grupo, que nem tem essa no capítulo 4. Então, analisando esses fatores, essa citação tem uma temporalidade específica, né? O próprio capítulo 4, no começo do Ragnarok, tem uma localidade específica, notem que ela se refere aos 13 deuses mais fortes do céu e se refere a um grupo, que são os 13 deuses mais fortes do céu. Com isso, personagens que não são deuses, como por exemplo o Incubus, escapam dessa citação. Ao mesmo tempo, personagens que não estão no céu, mesmo sendo deuses, como o Hades, também escapam dessa citação. Agora é importante entender que meramente escapar da citação não faz um personagem estar no dito Ragnarok Level, apenas o faz não ser englobado. É uma questão de conjuntos apenas. O Incubus não é Ragnarok Level simplesmente por escapar da citação do capítulo 4. Ele teria então que se escalar ao nível de força deles, coisa que ele não faz. Então, sem mais delongas, feito esses avisos, vamos passar agora por todos os personagens que são do Ragnarok Level e explicar por que, é claro, como eles são, né? Quando a gente fala em escala, a gente está usando um termo simples de Power Scaling que tem por trás um dos princípios mais básicos e históricos de toda a lógica dedutiva, um silogismo. Silogismo é um processo de dedução baseado em duas premissas para chegar em uma conclusão. Exemplo mais clássico: Sócrates é um homem, premissa A, todo homem é mortal, premissa B, portanto, Sócrates é mortal. Conclusão C. A estrutura de um silogismo é aquela clássica que você com certeza já viu na Power Scaling. Se A é maior que B e B é maior que C, logo A é maior que C. Pegando para os moldes do Ragnarok Level de maneira simples, né? Os deuses do Ragnarok são os deuses mais fortes do céu. Premissa A: Susanoo é um dos deuses do Ragnarok. Premissa B: logo, Susanoo é um dos deuses mais fortes do céu. Conclusão C.
Então, já partindo pro ponto focal, vamos escalar os Einherjar com base nas regras estabelecidas até agora. Os deuses do Ragnarok são os deuses mais fortes do céu. Premissa A: os Einherjar enfrentam esses deuses no Ragnarok frente a frente. Premissa B: logo os Einherjar são ao mesmo nível dos deuses mais fortes do céu. Conclusão C. Então, para o Ragnarok Level, temos os 13 deuses do Ragnarok e os 13 Einherjar, ou seja, todo mundo da lista do Ragnarok. Além deles, temos Rajun, que pode estar nessa lista, não sendo inferior a alguém do Ragnarok Level, justamente por ser um demônio e a citação original citar apenas deuses, ou seja, ele escapa. Então, após escapar da citação, vamos escalá-lo. Os deuses do Ragnarok são os deuses mais fortes do céu. Premissa A: Buda, adversário do Rajun, é um dos deuses do Ragnarok. Premissa B: logo Rajun está no nível dos deuses mais fortes do céu. Conclusão C. Mesma coisa com o Hades, ele escapa da citação por ser um deus do submundo e a citação apenas falar dos deuses do céu, e se escala para o Ragnarok Level por meio do Kin, que falei ali atrás, né, que era um Einherjar, né, portanto, por escala também está no nível do Ragnarok Level, né. A gente precisa dessas duas premissas para ser um Ragnarok Level: escapar da citação do capítulo 4 e escalar para o nível do personagem. Um personagem que escapa da citação, mas não escala, é tipo o Incubus mesmo, né? Escapa da citação por ser um demônio, não um deus, né? Mas não tem escala para ser no nível do Ragnarok Level. Um exemplo do contrário, alguém que não escapa e por isso, consequentemente, obrigatoriamente, canonicamente, ele está inferior aos deuses do Ragnarok, pode ser, por exemplo, o Tsukuyomi. Ele é um deus do céu, englobado na citação do capítulo 4, portanto, qualquer deus do Ragnarok é mais forte que ele canonicamente. Agora, antes do Gods Apocalypse, esse era o Ragnarok Level, né? Os lutadores originais da lista do Ragnarok, além do Rajun e do Hades, e claro, né, os Einherjar. Agora, com o Gods, as coisas não mudaram. Sim, pois no começo do mangá somos apresentados ao conceito dos Alter Gods, os deuses do céu exterior, deuses socialmente isolados do Valhalla, e um grupo que, evidentemente, existe e foi criado nesse spin-off justamente para evitar que os personagens deles fossem todos mais fracos que os da obra original. Então, ser um Alter God te faz escapar da citação. Mas como eu falei, né, até agora, escapar da citação não te faz necessariamente alguém do Ragnarok Level. Vide o exemplo do Incubus que eu citei agora há pouco. Para ser do Ragnarok Level, você precisa de uma escala. E até agora em Gods, como ficamos quanto a isso? Bom, no round 1 entre Ra e Shulain, tivemos alguns momentos que alguém poderia argumentar um certo nível, mas nada fora uma escala. Por exemplo, Ra vencer o Ares não diz nada sobre escala, pois o Ares não faz parte do Ragnarok Level. O Zeus ficar impressionado também não faz escala. Lembrem-se do que eu falei, né, do que eu expliquei do silogismo. Que conexão dedutiva se forma com o Zeus ficando impressionado? Nenhuma. O Zeus pode ficar impressionado e o Ra continuar sendo abaixo do Ragnarok Level. Os únicos argumentos de escala que você pode dar pro Ra e pro Shulain envolvem os seus feitos no capítulo 4. A do Ra é reagir a tempo de disparar o campo proeminente contra a Gaelbolg do Shulain, ataque que o Ares não conseguiu acompanhar, e a percepção do Ares é uma das escalas mais comuns de velocidade do verso, como comento em alguns vídeos do canal. E enquanto a AP, né, o feito do Shulain de destruir o tesouro sagrado do Horus do Ra pode ser um bom feito se supormos que a armadura Horus está no mesmo nível de tesouros sagrados do Ragnarok. Mas nenhum desses feitos, apesar de serem feitos escaláveis pro Ragnarok Level, colocam o Ra e o Shulain em sua totalidade na hierarquia de poder do nível do Ragnarok Level. Eles apenas têm, com esforço máximo, alguma escala com os feitos deles, mas não uma citação que os coloca no mesmo nível e seguramente os estabelece nesse nível de hierarquia. Porém, isso mudou no último capítulo 9, com os Zeus citando que o Sun Wukong está no topo do ranking de deuses, entre os mais poderosos. E o Ragnarok Level, como expliquei, né, esse topo de hierarquia narrativo é justamente o topo da hierarquia citada por Zeus. E é aqui que vem a chave. Com o mais recente confronto de Sun Wukong versus Prometeu finalizado, nós vimos na nossa frente, nos nossos olhos, um personagem canonicamente Ragnarok Level enfrentando um personagem que não é Ragnarok Level e a surra que isso gerou. Sim, Prometheus não é Ragnarok Level. Isso se dá por dois motivos. Primeiro, ele nunca foi citado como um de frente do Sun Wukong, evidentemente, né? E segundo, e mais importante, ele foi destruído, devastado, humilhado pelo Sun Wukong. Então vamos somar o silogismo que eu já expliquei. Sun Wukong está no topo da hierarquia Ragnarok Level, né? Premissa A: Sun Wukong vence Prometheus facilmente. Premissa B: logo, todo personagem no topo da hierarquia Ragnarok Level vence Prometheus facilmente. Conclusão C.
Nós já vimos personagens que não são Ragnarok level enfrentando personagens que são Ragnarok level e a sua foi grande. Shiva vs Rudra no passado, Shiva venceu pedindo pro Rudra parar de se levantar. Apollo vs Python, o Apollo venceu com um soco. Poseidon vs Adamas, com um golpe o Poseidon venceu Adamas. E não, eu não tô dizendo que Rudra, Adamas, Python e o Prometheus têm todos a mesma força e estão na mesma tier que o Prometheus, né? Eu só tô citando confrontos do mangá que, assim como Prometheus vs Wukong, também tiveram um gap grande de distância entre as forças dos lutadores. Então vejam como essa luta abriu precedentes gigantes para chamados Super Gods. Essa luta nos mostrou que personagens de Apocalipse podem estar no Ragnarok level e que alguns personagens do Apocalipse podem simplesmente não estar nesse nível. Ao mesmo tempo, também comprovou o que a gente já sabia pelo Hades e pelo Rajun, que é o universo de Shumatsu grande e o seu nível mais alto de força não se resume a especificamente aquela citação do capítulo 4, apesar de sim ela ter a maioria englobada ali, né? A maioria que é a lista do Ragnarok. E muita gente tem uma certa tolerância para esse basicamente fato, que é a hierarquia de poder estabelecida em Shumatsu, né? Então eu vou pegar alguns contra-argumentos famosos e refutá-los aqui em vídeo só para deixar tudo mais completo e mais claro ainda. Um contra-argumento comum do Ragnarok level envolve dizer que a citação do capítulo 4 é falsa pela existência dos Alter Gods, né, os deuses exteriores, pois pela lógica de quem usa esse argumento, isso nega qualquer credibilidade da citação. Mas não, quem diz isso não entende de lógica, então deixa que eu vou explicar direitinho. A existência dos deuses exteriores não nega a citação do capítulo 4, pois os deuses exteriores escapam da citação do capítulo 4, ou seja, são exceções dessa citação. Como comentei no vídeo, já tínhamos exceções antes, com o Hades e com o Rajun, e a existência de exceção para uma regra não nega a própria regra. A única forma da citação do capítulo 4 ser negada mesmo, ela perder de fato a credibilidade dela, não é com exceções surgindo, isso é completamente natural, e sim com algum deus, de fato algum deus que é englobado na citação, ser afirmado como mais forte que alguém do Ragnarok level. Por exemplo, né, se o Tsukuyomi fosse citado como mais forte que o Susanoo, o Tsukuyomi é um deus, ele estava no Valhalla no momento da citação, então ele é de fato englobado pela citação do capítulo 4. Se ele fosse citado como mais forte que o Susanoo, sendo englobado na citação do capítulo 4, essa citação se quebraria por ser incoerente. Não tem como o Tsukuyomi ser mais forte que o Susanoo de acordo com essa citação, então ela estaria errada. Mas como isso não aconteceu, por enquanto o Ragnarok level se mantém. Outro argumento que utilizam muito, não nega a existência desse tipo de hierarquia, mas sim defende que o Sun Wukong está no topo do topo dessa hierarquia, justamente pela fala dos Zeus que ele está no topo dos céus. Essa fala dos Zeus, né, do Sun Wukong estar no topo dos céus, como comentei no começo do vídeo, coloca ele entre o topo dos deuses gerais, né, sendo ali do Ragnarok level, que é o topo da hierarquia. Mas o argumento é usando o fato do Sun Wukong ser o favorito do Apocalipse dos deuses, ou seja, por consequência, ele já seria Ragnarok level, afinal o vencedor do Apocalipse vai lutar no Ragnarok, não é? Bom, não é bem assim. É importante entender, como eu falei anteriormente no vídeo, que o Ragnarok level é diferente do torneio Ragnarok. Não é necessariamente porque você estaria no Ragnarok que você é nível Ragnarok. Não é uma questão de estar na lista, e sim da força dos personagens. Mas Sheik, os deuses consideravam Ragnarok uma piada e o Apocalipse algo muito mais sério. De novo, não confunda a importância dos torneios com a força dos personagens. A força dos personagens do Ragnarok level é algo estabelecido por narrativa, e ela independe da existência do torneio Ragnarok e da visão dos deuses sobre esse torneio. Mas o Hermes chega a dizer que os deuses exteriores são tão ou mais fortes que o Ragnarok. Não, ele diz que podem ser mais perigosos por serem mais temidos, mais misteriosos, mais incontroláveis, rebeldes, né? Não mais fortes. O mangá nunca disse que os deuses exteriores são tão fortes quanto os personagens que estão no topo da hierarquia de força. Deus exterior, assim como Deus chefe, por exemplo, é única e somente um cargo. Não é uma definição de força per si proporcional. Tanto que temos Prometheus, um deus exterior, o primeiro deus exterior, né? E ele não é Ragnarok level. Mas o Sun Wukong na realidade é citado como dentre a classe SSS do Valhalla, Sheik. Não, isso é uma tradução errada. A Raw não usa o termo SSS, que de fato, né, dá a ideia do Sun Wukong ser o topo do topo do topo da hierarquia do verso. Ela usa só a definição de rank mais alto mesmo, highest rank, né? Não numerifica ou tierifica isso com SSS. Agora acho que todos, ou pelo menos a maioria dos contra-argumentos mais clássicos pro Ragnarok level já foram respondidos. Só pra finalizar então, né, algo que vocês podem estar se perguntando, e os primordiais, né, como eles ficam nessa brincadeira toda. Bom, eu tenho um vídeo
vídeo falando sobre tudo o que sabemos sobre os primordiais, onde eu falei bastante de uma peça-chave extremamente importante para essa discussão, que é o Izanagi. Para quem não sabe, Deus primordial, ao menos por enquanto, não foi descrito como uma raça à parte. Eu explico isso nesse vídeo que eu citei até agora. Portanto, Izanagi, sendo um deus mesmo, estando nos céus, é englobado na citação do capítulo 4, e é canonicamente mais fraco que qualquer personagem do Ragnarok Level, como Susanoo, Zero Fuku e até mesmo Sun Wukong. Então, supondo que o Izanagi tenha a mesma força que boa parte dos primordiais, é seguro dizer por isso que os primordiais são mais fracos que o Ragnarok Level mesmo, exceto pela Yggdrasil. A Yggdrasil, que é aquele quarteto, né, dos mais fortes primordiais, não tem escala para ser superior ao Ragnarok Level, como muita gente acha. Claro, eles fazem parte dos deuses que criaram o cosmos, mas o Izanagi também faz parte. Eu acabei de elaborar que ele é mais fraco que os personagens que estão no Ragnarok Level, né? Mas não dá para afirmar que o Ragnarok Level é mais forte que a Yggdrasil, pois a Yggdrasil escapa da citação do capítulo 4, mesmo sendo deuses que, bem, viveram nos céus, né? Isso por um motivo bem óbvio, né? Porque eles estão mortos, então a citação não tem como englobar eles. É bem simples. E a única conexão desse grupo com os membros do Ragnarok Level seria, né, de fato o Odin, que até agora não temos base suficiente para dizer que tem a mesma força do suposto Odin primordial, né? Se é que essas duas entidades, o Odin atual e o Odin primordial, podem realmente ser tratadas como entidades diferentes. Aí, como a gente tem pouca informação, a gente pode tratar realmente como uma grande interrogação mesmo e esperar o mangá dar uma resposta pra gente. E acredito que eu tenha deixado bem claro e definido as hierarquias de poder mais altas de Shimatsu no Valkyrie, o Ragnarok Level. Sobrou alguma dúvida? Se sobrou, comenta aí embaixo que eu vou fazer questão de te responder. E claro, em troca, se inscreve aqui no canal que você vai ter conteúdo sobre Shimatsu abastecido todo fim de semana, beleza? Como sempre, agradecimento aos boosters do server Discord e aos membros General de Guerra, Nada, Saif, Jonathan Blomer, Imperador Celestial, Erin, por apoiarem diretamente o canal. E meus agradecimentos a você que ficou até aqui. Um abraço e até mais.